Guys, welcome back to my channel. Gente, eu amo falar isso, não me canso de falar. Então, galera, hoje eu trouxe um vídeo sobre pronúncia de inglês, sobre 15 palavras que você pode estar pronunciando errado e que você nem sabe, nem percebe. Porque pra nós brasileiros é difícil ver essa diferencinha e é uma coisa bem particular do inglês. Então, gente, não se esqueçam que a lista de espera pro meu curso de inglês básico pra iniciante tá aqui na descrição. E vai lá, não perde sua vaga, então vai lá e já se inscreve na lista de espera. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E bora lá pra primeira palavra. A primeira palavra é have, que muita gente pode achar que é heavy. Heavy, porque a gente tem essa mania no inglês de colocar esse som de izinho no final das palavras, né? E a gente pronuncia desse jeito, só que em inglês a gente não vai pronunciar o E do final de have. A gente vai pronunciar só até o V, exatamente, só até o V. Então vai ficar só have, have. Se for mais difícil pra você, se você não tá acostumado a cortar esse som do E, você pode dividir a palavra em dois sons, o ha e depois o v, né? O have, have. Repete depois de mim, eu falo depois você repete. Have. Isso aí mesmo, parabéns. Vamos colocar numa frase pra gente conseguir praticar melhor. Deixa eu pegar aqui na minha anotação que a gente tinha colocado as frases aqui. I have a big dog. Ou falando mais rápido, você pode já encurtar o V do have junto com o A. Então, I have a big dog. I have a big dog. Então fica have. Esse som não é muito difícil, mas você precisa ficar praticando bastante para conseguir tirar esse som do E do final. A próxima é um clássico. Three. Three. Então você precisa tomar cuidado para não confundir com duas outras palavrinhas, que seria o tree, tree, que é árvore, e a gente também vai ter o free. Free é livre. Three é três. E a gente não vai fazer um som de F no início, tá? Não é um som de F, mas também não é um som de T. Qual é a diferença? É que na palavra três, em inglês, a gente vai ter esse som do TH no início, que pra gente não existe no português. Então a gente acaba ficando muito confuso. Mas como é que faz o som do TH? Se você perceber bem os nativos falando, eles colocam a língua mesmo entre os dentes aqui na hora de falar. Então você não precisa ficar com vergonha, aparece a língua aqui, coisa bem feia. Não, gente, mas é o jeito que eles falam. Então, three, three. Você vai precisar fazer o som do TH, que é simplesmente colocar a língua entre os dentes e assoprar. Coloca a mão assim, ó, na frente da boca pra você sentir o arzinho saindo. Então, three, three. Vamos ver numa frase, tá? Deixa eu pegar aqui a frase que eu não decorei a frase. Então, all three girls left. All three girls left. Que significa todas as três meninas riram. Então, all three girls left. Outra dica também de pronúncia que já seria legal mencionar é a palavra here em inglês, que é laugh. Laugh. Esse GH do final da palavra vai ter som de F. A próxima palavra, gente, é um clássico também, porque tem várias palavras que vai ter esse sonzinho. Disney. Então, não vai ser Disney, né? Disney. A gente acaba pronunciando o E e a gente fala Disney, mas é como se o E e o Y fossem só um I. Então a gente pronuncia Disney. Disney. Ni, com esse ni no final. Que já é o mesmo caso do money. Money. Não é money, é money. Como se tivesse só um izinho depois do N também. Então já fica aí outra dica pra você de pronúncia com essa palavra de Disney. Por exemplo, I'm going to Disney. I'm going to Disney. E também outra dica já dessa palavra é que esse som do S, na verdade, é um som de Z. Então, Disney. Disney. É um som de Z. Então vamos lá para a próxima palavra. Deixa eu olhar aqui de novo na minha listinha. A próxima palavra é island. Island, ela confunde muita gente, porque tem um S ali. Por que a gente não pronuncia o S? Exato, a gente não pronuncia o S. Finge que o S não existe. Então você vai pronunciar. I, sabe I, que é eu em inglês? Você vai pronunciar esse som no início. Island. Island. A gente não vai falar Iceland, não é Iceland, né? Então esquece esse S. He went to the island
looking for treasure. Então, ele foi pra ilha procurar tesouro. Então, a próxima palavra seria have. Have também confunde a gente porque não se pronuncia o L. Então, não vai ser half, né? Não é half. Ignora o L, vai do A direto pro F, que significa metade. Which half do you want? I'll take the smaller half. Qual metade você quer? Eu vou querer a metade menor, the smaller half. A próxima palavra é talk. Talk é o mesmo caso de have, porque em talk a gente não pronuncia o L. Então vai direto do A pro K. Que coisa esquisita, né? Então, talk. Talk é falar, né? Talk. Ou conversar. Vai direto mesmo do A para esse sonzinho de K, né? Que fica k, k, talk. I'm going to talk to Tom when he comes home. Olha que tanto to. I'm going to talk to Tom. I'm going to talk to Tom. Fica parecendo um trava-língua. Então, I'm going to talk to Tom when he comes home. Eu vou falar com o Tom quando ele chegar em casa. A próxima palavra é focus. Focus. Exatamente. Então, a gente não pronuncia focus. Não é focus. Não é desse jeito. Fica bem diferente, na verdade. A gente vai fazer esse som de focus. Focus. É uma palavra que causa problema pra gente porque ela é bem parecida com a palavra em português foco. Então a gente tende a trazer a pronúncia da palavra em português pra palavra em inglês. Só que em inglês vai ficar desse jeito que eu mencionei. Focus. Eu falo e você repete, pra ter certeza que você tá entendendo certinho. Não adianta só pensar, né, na sua cabeça como que é a pronúncia correta. Você tem que falar em voz alta. Então, focus. The focus on my camera isn't working properly. Então, o foco da minha câmera não está funcionando corretamente. Outra curiosidade é que a gente utiliza a palavra work, né, que seria trabalhar, para também dizer funcionar. A próxima palavra é says. Says. Então, a gente acaba achando que a pronúncia seria com S, né, no final, e também esse sonzinho de says, né, says. Então, she says. Says seria a conjugação, né, na terceira pessoa do singular do verbo to say, que seria falar, dizer. Então, to say, por exemplo, I say something, né, eu falo alguma coisa. Mas, quando a gente vai conjugar esse verbo com he, she e it, a gente não fala say, a gente fala says. Então, she says. E o nosso cérebro acha que a gente tem que pronunciar says, porque a gente fala say, né? Mas quando a gente vai conjugar nessa terceira pessoa do singular, a gente fala says. Says. Vamos pegar aqui uma frasezinha de exemplo. Whatever he says has so much truth. Então, tudo que ele diz tem muita verdade. A mesma coisa vai funcionar pro verbo to say no passado. A gente não vai falar she said, né, ou I said. Não, o certo é said. Então, I said, she said, you said. A gente vai pronunciar desse jeito. Então, não vai ter esse sonzinho de A, não é? Said. A próxima palavra é uma palavra que eu acho que muita gente pode ter aprendido com a série da Netflix, né? Eu nunca assisti, mas eu acredito que muita gente tenha, né, visto a pronúncia correta ao decorrer da série, que é Wednesday. Wednesday. Essa palavra, eu concordo, gente. Não tem condições. Como que você coloca tanta letra e não pronuncia? Então, não é Wednesday, não vai existir Wednesday. A gente pronuncia Wednesday. Wednesday, que significa quarta-feira, né? I'll be seeing her again next Wednesday. Então, eu vou ver ela de novo na próxima quarta-feira, next Wednesday. A próxima palavra também tem o mesmo caso que a gente não pronuncia uma das letras, que é doubt. Doubt é dúvida, né? E a gente escreve doubt, mas a gente não vai pronunciar esse B. Então, segue direto do U para o T. Doubt. Doubt is the key of knowledge. Knowledge, para vocês verem a pronúncia também. Então, a gente não vai falar que knowledge é knowledge. A dúvida é a chave do conhecimento. A próxima palavra é chocolate. Chocolate. Qual é o problema aqui?
O problema aqui é que a gente vai encurtar uma letrinha também. Então, a gente não vai pronunciar o segundo O. Não é chocolate, chocolate. Não. Fala direto a próxima letra, que é o L. Eu pronuncio e você repete. Chocolate, chocolate. Perfeito. She loves chocolate. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Próxima palavra é bem parecida com o português, na verdade não é bem parecida, é igual, né? Hotel. Então, a escrita é igual, mas a pronúncia vai mudar. Então não é hotel, não é hotel. Aqui o erro maior seria na entonação, porque a entonação é no tel, né, no final. Então fica hotel, hotel. Quem também não tá familiarizado, esse som do H é o sonzinho de R, por exemplo, em rato, né? Esse som de R bem ha, ha, ha. Então vai ficar hotel. Frase de exemplo: They are building a new hotel near the lake. Eles estão construindo um novo hotel perto do lago. A próxima palavra você pode ter aprendido com a Marvel, exatamente, por causa do Homem de Ferro. Porque ferro em inglês é iron. Iron, não é iron. Deixa eu pegar uma frasinha de exemplo. Wood floats, but iron sinks. Madeira flutua, mas ferro afunda. A próxima palavra é interested. Interested. Vai ser parecido com o caso do chocolate, porque a gente também não vai pronunciar uma letrinha. A gente vai pular direto para a próxima, que seria o primeiro E. O E entre o T e o R. Então a gente vai pular e a gente vai pronunciar o T junto com o R. Interested. Interested. Que significa interessado, né? Ou interessada. What are you interested in? No que você é interessado? Próxima palavra é breakfast. Breakfast. A gente não vai pronunciar breakfast. É meio esquisito porque quando a gente pronuncia só o break, tem esse sonzinho, né? Break, break. Mas não, quando a gente tá falando breakfast, a gente não pronuncia breakfast. A gente vai pronunciar breakfast. I had a healthy breakfast. Eu tive um café da manhã saudável. Uma palavra de bônus aqui no final, porque é uma palavra que quando a gente começa a aprender inglês, a gente não imagina isso. Não imagina. E se você não presta atenção, você pode chegar no nível intermediário ali sem saber disso ainda. Que é o caso da palavra of. Of. A gente não vai pronunciar off com esse som de F no final. Não, o F vai ter som de V. Olha que esquisito. A não ser que seja aquela palavra que tem dois Fs. Aí você vai pronunciar o F. E outra coisa bem legal de a gente conversar é que o of, quando ele vem antes de uma palavra que começa com som de consoante, você nem precisa pronunciar o som do V, né? Então no dia a dia, quando acontece isso, de o of estar antes de uma palavra que começa com som de consoante, a gente esquece o som do F, que na verdade seria um som de V, e a gente pronuncia só o começo. Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem melhor no contexto. I am tired of my work. I am tired of my work. A gente vai cortar o F. E o que acontece quando a gente tem o of antes de uma palavra que começa com o som de vogal? É o contrário. A gente vai juntar o som do V com essa vogal. Então, nesse caso, a gente pronuncia o som do F, que na verdade é o V. Por exemplo, na frase All of us were silent. Todos nós estávamos em silêncio. All of us. All of us. All of us were silent. E aí eu quero dar outro bônus, um segundo bônus, porque quando eu abri a minha caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela já pra você me seguir se você ainda não me segue, me perguntaram qual era a diferença de pronúncia entre onde, tá? Onde em inglês, verbo to be no passado, que é were. Então vou já explicar, vou aproveitar, é bem rapidinho, tá, gente? A diferença é que onde em inglês é where. Where. Você tá sentindo que esse som do E do começo é bem aberto? Where, where. E quando a gente tá conjugando o verbo to be no passado, a gente fala, por exemplo, you were, a gente vai pronunciar desse jeito, were, were. O som do E é fechado do primeiro E. Então vai ficar where, presta atenção, where e were, were. Olha a diferença, were, were, where. A diferença é só aqui no som do E mesmo, que um é aberto e outro é fechado. Então,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e bye bye, see you!